Você está no Gestão e Emoção, com Carlos Marchiott. Aperte o play que está começando mais um episódio do podcast Gestão e Emoção. E hoje é com José Ricardo Freitas, que é publicitário formado pela Faculdade Les River, Faculdade Objetivo de Rio Verde, diretor da Play Publicidade e Eventos e da Vico Filmes. Atuou como locutor, produtor de eventos e coordenador de emissoras de rádio em Rio Verde, somando aí quase 20 anos de experiência em comunicação, branding e marketing político e eleitoral. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Apesar de que eu comecei com 5 anos de idade, né? 25 agora que eu tenho, mas é uma grande satisfação estar aqui para poder bater um papo com você. Te acompanho, né? Obrigado. Te admiro. Sei a pessoa fantástica que você é e um grande profissional, um grande empresário que tem se desenvolvido aí, né? Buscando cada vez mais aprender, e esse é o sentido da vida, né? Continuar evoluindo e buscando mais conhecimento para o nosso dia a dia. É isso aí, se parar é igual andar de bicicleta, cai, né, Zé? Ô Zé, mas assim, eu tô sentindo uma grande pressão aqui, né? Porque essa voz sua aí de radialista, e você sabe que eu perguntei pro seu irmão, Foi? Porque eu não sabia, assim, né? Eu te acompanho já, mas eu não sabia da sua vivência de rádio, né? Ele falou da sua paixão. E aí ele falou, eu falei, rapaz, ele tem uma voz, né? E ele falou, não, ele foi radialista. E eu falei, olha só. Ô Zé, mas então aqui pra gente começar, conta aí como começou essa sua paixão pela comunicação, isso veio através da sua voz, como é que aconteceu e depois esse desenvolvimento pro marketing? Cara, eu acho que foi mais que um chamado, sabe? Talvez lá antes de vir pra cá, lá na outra vida, não sei, né? Eu devo ter recebido alguma orientação, vai lá e faz isso, porque eu cresci gostando muito de rádio. Eu lembro de criança, meu pai tinha um rádio, acho que um rádio Sanyo, não sei se você vai lembrar, aqueles que só tinha uma lateral, uma caixa apenas, e você podia gravar, e tinha várias ondas de rádio ali, né, ondas curtas, não sei o quê, pegava rádio de onde você quisesse, pegava rádio, né. E eu lembro de meus 6, 7 anos mexendo naquilo ali, gostando muito de futricar, né, gravar a voz, me ouvir, e assim, autodidata mesmo, né? Porque meu pai, ele era do ramo até da construção, né? De materiais de construção, né? Mesmo segmento de você. Minha mãe, dona de casa, né? Foi cabeleireira. Depois meu pai virou a ser cabeleireiro também. E eu até tentei me enveredar pelo mundo dos cabelos, né? Mas na mudança de voz ali pelos 12, 13 anos, eu ouvia muito isso. Ó, você tem a voz de locutor. Olha. Você tem a voz de locutor, né? Então, assim, lógico que eu passei por aquele momento de voz tremida, mas comecei por ali. Eu tive tios que trabalharam com jornal, trabalharam com rádio, então aquilo para mim era um negócio assim, muito mágico, né? E natural ouvir isso. Mas eu não sabia nem por onde começar, onde ir. Então, eu sempre fui muito católico, mas eu recebi um convite de um padre para fazer leitura na igreja. E aí eu comecei. E a vida da gente vai moldando, né? Porque eu aprendi a falar em público com 12, 13 anos de idade. Né? Depois fui para uma emissora de rádio procurar saber como é que fazia para entrar numa rádio. E as coisas foram moldando, acho que foi muito mágico e por ordem de Deus mesmo, né? As coisas foram acontecendo. E aí, assim, a gente ouvia muito nos bastidores, quando eu consegui entrar no rádio, que locutor de rádio, né, não estudava, era uma profissão que se estacionava no tempo, porque achava que sabia de tudo. Pelo contrário, né? Tá sempre se evoluindo, mas eu falei, eu tenho que estudar. E aí Rio Verde não tinha jornalismo, nenhum curso de comunicação. Família humilde, não tinha condições de ir para Goiânia, né, para fazer jornalismo. Aí um belo dia, eu já estava com 2 anos de rádio, já chegou o curso de publicidade no Objetivo, na Faculdade Objetivo. E aí eu prestei, passei, não tinha dinheiro para fazer a matrícula. Falei, poxa, publicidade com rádio vai ser tudo a ver, vai ser muito bom e tal. Depois se chegar jornalismo, eu aproveito matéria. Prestei pela segunda vez, não tinha condições de pagar. Aí na terceira vez eu prestei, falei, agora vai. Aí tinha umas economias, paguei a matrícula. Falei, agora é com Deus. E as coisas foram dando certo. E aí, mas sempre com o intuito de ser um apresentador de TV ou ser um jornalista, né? Esperando chegar o curso. Quando o curso chegou, eu já tinha me apaixonado por publicidade. E também não tinha condições de fazer mais 4 anos de faculdade. E aí tudo foi surgindo. Mas eu já era publicitário sem saber. Por quê? Porque eu já tinha um programa de rádio onde eu era dono do horário, eu alugava o horário na emissora. Você tinha que vender. Eu tinha que vender a mídia. Então eu já tinha que, de 2008 a 2009, eu já tinha uma carteira com 18 clientes fixos. Uau. E aí, no dia a dia, eu já fazia materiais
para esses próprios clientes. Um cartão de visita, uma coisa. Tá vendo que foi mágico? Sei lá, é muito poético. Com quantos anos no rádio? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, assim, eu trabalhava no rádio aos domingos e meio de semana eu era menor estagiário no Banco do Brasil. Então, cheguei a ter 2, 3 trabalhos. De manhã na rádio, como fazendo aquele locutor que participa ao vivo com as informações do comércio, tá vendo? Foi gerando... Flash, aqui a gente chama de flash. Isso, né? flash, justamente, o nome é esse. Aquilo foi gerando conexão. As pessoas foram me conhecendo porque eu ia nas empresas fazer flash. Dali eu fui criando um vínculo, né, uma conexão com essas pessoas. De 11 às 4 eu trabalhava no banco, como menor estagiário. E de 6 às 8 eu era locutor de um supermercado. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, desde novo mesmo. E tentando sempre. E depois ainda conseguiu encaixar a faculdade. Aí eu saí do supermercado para estudar. Para estudar. Aí foi onde as coisas começaram a... E você ficou quanto tempo no rádio, Zé? Olha, o rádio, ele ficou na minha vida de vez até 2023. Então tem 2 anos que eu não estou no rádio mais. Por que eu não estou no rádio mais? Em 2017 eu deixei os microfones e recebi um convite pelos donos da emissora, para ser coordenador artístico da emissora. Então eu fiquei 5 anos como coordenador. Então, sei lá, 14 anos aí com locução, né? E 5 na coordenação de uma emissora. Mas nesse tempo que você estava na coordenação, você já tinha agência? Não, pra você ter uma noção, eu entrei no rádio em 2004, 2006 faculdade, 2009 eu me formava, em dezembro, em setembro eu já tinha Play. Uau! Então eu abri a Play em setembro de 2009. E talvez até um pouco antes, mas na minha cabeça é setembro. E mantive as 2 atividades, porque eu nunca tive problema de trabalhar, né? 3 empregos, um emprego seu e um outro, então as coisas iam fluindo. Então, fiquei com a rádio e a Play até 2023. Aí em 2021 ainda tínhamos abrido uma produtora de vídeo. Então, 2 empresas, a rádio para cuidar, e isso tudo em Rio Verde. E morava em Jataí. Fazia o trecho quase todo dia, indo e vindo. Uau, mas a Vico é uma produtora. Produtora de vídeo, que surgiu para atender as demandas da agência. Ela faz serviço para terceiros, mas a sua grande maioria de trabalho é para atender a Play. Uau, eu estava num evento lá em São Paulo, Zé, e aí eu não vou me lembrar o nome, eu não sei se você lembra, ele estava falando de um radinho que antigamente dava para os jogadores, e aí a marca quebrou, depois eu coloco o nome da empresa, né? Ele foi lá, comprou a marca, olha só, e aí tá produzindo rádio, aí eu acabei comprando um pro meu sogro. Ele até me mostrou lá no Instagram uma propaganda antiga, não sei o carro que era, aí falando assim, o carro era quase secundário, que o rádio, a marca era tão boa... Forte que ele estava evidenciando que o carro tinha o rádio, né? Rapaz, são várias marcas de rádio assim que fizeram época mesmo, mas a Motorrádio foi uma marca... a Motorrádio, Motorrádio foi a rádio... acho que era. Era a marca de rádio que ia pro estádio com as pessoas para assistir jogo mesmo. O cara tava ali ouvindo. Tem também a Rodstar também, mas acho que é o Motorrádio mesmo. E aí ele fez um modelinho retrô. Olha que legal. Tal. Ô Zé, mas conta aí pra gente aí, nesses 20 anos quase de rádio, assim, já aconteceu alguma coisa ali impactante, alguma coisa eu acho que diferente, que marcou, assim, que você... O que mais marcou a minha vida, como eu vim de uma época offline, vamos dizer assim, né? Porque hoje nós estamos online, acho que o momento mais marcante foi ver um comercial criado por mim, veiculando numa TV. Aquilo pra mim marcou, né? Isso como um publicitário, porque era algo assim, um menino que cresceu no bairro pobre, que conseguiu atender uma empresa grande ao ponto de estar na TV, porque a TV era muito inacessível antigamente, né? Estou falando há 15 anos atrás. Muito. E ver uma campanha sua na TV, né? E saber que aquele cara confiou em você, aquele empresário confiou em você, foi muito gratificante. Eu tinha, sei lá, falando de 22 anos de idade, muito jovem, né? Eu acho que hoje você não entregaria a verba de comunicação da sua empresa para alguém de 22 anos. Talvez entregaria, mas hoje o mundo está mais aberto. Portfólio. O mundo está muito aberto. E eu tive essa facilidade de sempre cuidar do meu nome, de ter um cuidado com o meu nome
e trazer credibilidade, né? Em toda a negociação que eu faço, sempre tive esse cuidado. E aí isso me ajudou bastante a conseguir confiança, né? Dos empresários. Então esse foi um momento marcante. Um outro momento marcante da minha vida, isso é do rádio, tirando o momento que eu liguei o microfone para falar ao vivo, foi o dia que eu subi num palco de um artista. Eu nunca esqueci. Uau! Foi quando eu subi num palco para apresentar um show. E quando a gente falou ali o nome do artista, a reverberação da voz das pessoas foi muito grande. E aquilo me deu um arrepio assim gigante, sabe? Falei, cara, eu tô no lugar certo. E eu nunca esqueci disso. Foi o show do Bruno e Marrone. Ah, eu ia até te perguntar se lembrava. O show do Bruno e Marrone, num evento muito grande que tinha em Rio Verde, chamado Nômades. Ele aconteceu no estádio, lá em Rio Verde. Era de moto, não? Era um evento de moto, mas cantou o Bruno e Marrone nesse evento. Cara, eram 12 ou 13 mil pessoas. Uau! E aí, Bruno e Marrone, e aí chamamos, e a música que entrou foi Inevitável, aquela abertura bonita daquela música, e a galera explodiu. Ali falei, putz, isso Mas aí... você chegou a produzir também shows, eventos e coisas assim? Já produzia, porque a Play é publicidade de eventos. A gente faz não só eventos corporativos, mas também eventos de bilheteria. Já produzimos show de humor, já produzimos, mas esse show não foi eu que produzi, não. Esse aí eu era como locutor, né? Mas já produzi show, sim. O último que a gente fez tem 60 dias, foi Pepe Moreno, numa casa de show lá em Rio Verde. Então, assim, eu gosto muito disso, acho que o rádio me deu muito essa questão do improviso, né? Quando você vai para um programa de rádio, é difícil ter um roteiro ali. Você tem um norte onde você vai. Exato, ali. Principalmente eu que vim do meio musical, né? Então você tinha um norte, você ia para o rumo. Então o improviso faz parte. Eu gosto desse negócio do, vamos lá, desenrola. A gente tem o bar aqui, né, Zé, e a gente teve shows aí durante muito tempo. Eu adoro essa agenda de shows, assim, o que chama muita atenção é a qualidade que o pessoal tem. E uma única vez eu tive que fazer um improviso aqui. A gente tinha um almoço com uma feijoadinha, um sambinha. E aí liguei pro cara de manhã, ele falou, não, tô saindo de Goiânia, vim de Goiânia e tal. Aí foi passando tempo, eu liguei pra ele de novo, deu pra ver que o cara tava acordando. Ele falou, não, tô chegando aqui. Eu falei, não, amigo, você mora em Goiânia. Não tem como chegar, são 3 horas no mínimo de viagem. E aí foi eu ligar, o pessoal já tava chegando no bar e ainda conseguimos ali. Porque o pessoal vai atrasar, às vezes, um avião, alguma coisa, né? Então, assim, esses imprevistos sempre acontecem, né? Ô Zé, mas eu vi lá no seu Instagram uma história que eu achei fantástica lá, de uma moça que falou que conheceu, que a funcionária dela pôs o nome do filho dela de Zé Ricardo. Cara, isso foi muito engraçado, porque a gente tá ali, é um trabalho comum, né? O dia a dia acaba se acostumando, né? E saber que alguém... isso eu fiquei sabendo por acaso, né? Eu não lembro exatamente o local, mas ela falou, você que era o Zé Ricardo da rádio? E aí eu falei, sim, pois fulana colocou o nome do filho porque te ouvia muito e tal. E pessoa que eu nunca nem vi na minha vida. E isso foi gratificante, é sinal de que o trabalho deu certo, de que você pôde... a sua voz ficou marcada na vida de alguém, sabe? É algo mais por esse caminho mesmo. Porque a voz, ela transmite muita coisa, né, Zé? Assim, eu acho interessante aquele treinamento de telemarketing, fala assim, olha, quando você for falar, sorria. Que a pessoa, mesmo não te vendo lá do outro lado, ela vai ter essa... Exatamente, o sorrir... Existe o sorrir com os olhos e o sorrir com a voz, né? É exatamente isso. É muito bacana. A gente estava falando aqui um pouco sobre a questão do deadline, né? Que é aquela assim, a missão de ter que entregar um material, né? Que a gente linka um pouco aqui com a questão dos shows também, que tem os horários, que tem isso. Às vezes, né, um cantor vai entrar, o outro tem que sair na hora certa. Você comentou que chegou a ter 43 clientes. Chegamos a ter 45 clientes. 45 clientes. E eu tava brincando com você aqui atrás, né, que assim, algumas vezes a gente acaba matando o deadline, né? Eu tô com um problema aqui agora, ó, levei meu carro para arrumar, levei na quinta-feira, o rapaz ficou de me entregar na segunda, a gente já tá na quarta, ele não me entregou ainda, vai entregar amanhã eu vou viajar. E na parte de publicidade, que você tinha comentado, assim, até a quantidade de materiais que você faz, como que você consegue lidar com toda essa demanda, com assim, essa credibilidade que você tem hoje, você construiu ao longo desse tempo? E conta um pouquinho pra gente desse desafio. Então, talvez o deadline não venha a morrer, nós temos que saber respeitá-lo, e isso é questão de
de impor também a criatividade, porque se você não põe um limite, você acaba ficando refém daquilo que você está trabalhando, né? E já aconteceu comigo, lógico, de passar feriado para entregar material, porque prometeu um prazo que não aconteceria, né? Mas a criatividade também precisa de pausa e precisa de limite, né? Então, assim, o tempo foi nos ajudando a impor isso um pouco mais para os clientes, mas isso tudo vem do imediatismo. O imediatismo das redes sociais, o imediatismo do momento em que a gente vive, né? Não, eu vou fazer, eu sou rápido e tal. E aí a hora da gestão é o que vai nos dando um pouco mais de experiência. Peraí, eu posso fazer esse material, mas eu posso contar com vários intempéries aí. Pode me acabar a energia, eu posso ter um colaborador que não vai vir, ou que vai ter um imprevisto, ou vai chegar mais tarde, e as coisas vão se, né, alongando. Então eu sempre tento trabalhar com um delay maior, para que a gente consiga entregar isso para o cliente. Mas é um mal do momento que a gente está vivendo aí. E o planejamento, né? Você trabalha muito com varejo, né? Eu venho do varejo, e o varejo ele é muito dinâmico. E é instável demais. Hoje o produto está aqui por esse preço, o concorrente colocou por outro, às vezes por uma questão ou outra ele vai acabar mudando esse preço, né? Estrategicamente, né? A gente sabe como são as estratégias, mas a gente tem sempre deixado alguém de stand-by para auxiliar, né, em alguma questão de última hora. Ali mas, marketing de guerrilha, que demanda agilidade. E aí, como que ela está hoje no seu trabalho aí? Eu diria que hoje, talvez eu possa estar sendo leviano, mas eu sou uma das pessoas que mais investe em IA hoje no momento. Olha só. A gente tem um valor bem alto de assinaturas, de softwares, né? Não só para nos auxiliar na criatividade, na gestão disso, mas também para otimizar, né, os processos. Então, assim, talvez eu seja um dos que tem mais ferramentas hoje no mercado. E como que ela tem te auxiliado ali, Zé? Assim? Justamente nessa questão de processos, de agilidade para o cliente, porque o cliente te procura porque ele quer agilidade. Primeiro, ele quer criatividade, ele quer resolver a dor dele, né? Com criatividade e com agilidade. Mas né? Você acha que ela já conseguiu te auxiliar ali na questão de uma redução de um quadro? Já. Eu já reduzi aí pelo menos 30% da empresa. E você acredita que a qualidade do seu trabalho também melhorou? Sim, porque a gente conseguiu entregar mais e com mais qualidade, tá? Eu digo, por exemplo, eu uso muito uma ferramenta famosa aí, não vou citar nome, mas para revisar texto, entendeu? Então, assim, eu tenho um revisor na agência, né? Nós temos uma política na agência que é a revisão cruzada. Várias pessoas, muito mesmo material. Então, assim, é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes né, lá em casa, eu falo, onde é que você colocou tal coisa, Lohane, minha esposa? E ela fala, tá em tal lugar. Não tá aqui. Aí ela vem e acha o negócio. Por quê? Porque a gente está focado naquela situação e não está vendo ao redor. E na criação também é dessa forma. Você está muito em cima de um material e esquece de revisar. Às vezes você coloca um cedilha no local que não era para estar. Ou sai um erro de digitação. O seu olho já não enxerga, porque você está habituado com aquilo. Então a gente tem a revisão cruzada de materiais. Mas texto, por exemplo, a gente escreve o texto, né? Nossa língua portuguesa é uma língua muito, muito complexa, né? Uma das línguas mais difíceis do mundo, em termos de escrita. E aí a gente faz o texto, faz a redação e pede uma revisão gramatical. Então, para IA. Isso aí é uma das coisas. A gente participou agora de um evento beneficente lá em Mineiros, da ABCC, e aí o pessoal, eu falei, cara, por que não fez uma artezinha? Ele falou, fizeram e tal. E aí eu vi a arte, falei, cara, quem fez isso aqui? Assim, não tava legal. Rapaz, eu fui lá no ChatGPT, eu fui lá no ChatGPT, coloquei a minha logo, dei as descrições. Cara, ficou muito bom, assim, uma qualidade, e aí, assim, hoje o Messias ali ainda brinca, que fala, cara, você tá muito GPTeiro ali, né, então assim, tudo que a gente precisa, até o Antônio, meu filho, ele já aprendeu a usar o Google, agora algumas coisas ele já vai ali. Mas é justamente isso. Então o profissional que consegue atrelar
a tecnologia ao seu dia a dia, ele não vai ser esquecido. Vamos fazer uma analogia para a nossa região, né? Quando inventaram lá o maquinário totalmente automatizado, aqueles tratoristas que não tinham um estudo, né? Não estou generalizando, tá? Sim. Aqueles que não tinham conhecimento de ensino médio, né? Ou ensino fundamental que seja, eles tiveram que mudar de profissão ou migrar, não é verdade? Ou se atualizar. Se atualizar. A mesma coisa está acontecendo com a gente. Nós estamos passando por um momento de virada. E a virada você tem que estar pronto para estar nela, ou você fica fora do jogo. Entendeu? Então, assim, não tem como você caminhar hoje em comunicação sem estar atrelado ao mundo da inteligência artificial. E eu vou te dizer, sem querer te cortar, mas só te dar um negócio, um feedback. Nós temos um software muito conhecido no mundo, que é o Photoshop. Ele foi inventado para fazer tratamento de fotografia. E hoje ele é um dos softwares mais utilizados para a criação de peças publicitárias. Tá? O Photoshop, você perdia ali em média 1h30 a 2 para tratar uma foto, para remover uma mancha, para arrumar um sorriso, né? Às vezes o modelo não estava legal, ou de repente remover um fio que estava caído numa parede, né? Que não estava dando uma estética legal para o layout. Hoje você faz com 60 segundos. Uau! Entendeu? Então veio para a otimização do tempo. E isso o Photoshop já está linkado com a IA. Já está linkado totalmente com a IA. Entendeu? Então assim... Ô Zé, e o desafio de mão de obra, assim, que a gente está falando de uma mão de obra muito especializada dentro do seu segmento, aí a gente linka aqui com a geração Z, com essa nova geração que está entrando no mercado, e ainda vem a questão do trabalho remoto aí, que principalmente depois da pandemia teve esse boom. Como é que tá isso para você? Como é que você vem lidando com esses desafios? Você vê isso como uma oportunidade? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, hoje a gente tem que saber mais de pessoas, né? Lidar mais com pessoas. E questão de cultura. Mais do que nunca, a cultura é o que o que é a pauta do momento. Sempre foi, mas nessa virada de chave, a questão da cultura é principal. E nós estamos falando de uma geração... Eu trabalho com um público muito jovem, né? Então, assim, a geração Z, ela procura ter liberdade e propósito, mas ela também quer ter voz ativa na sua empresa. E aí é uma questão de administrar, né? Você pode realmente trazer uma pessoa jovem para liderar, para poder estar junto com você, para dar opinião, para te dar uma visão de outsider, vamos dizer assim. Mas também nós procuramos pessoas que tenham experiência, né? Então tem sido um desafio, não vou mentir para você, né? Recentemente agora eu fiz um 360 na agência, fiz um reposicionamento, né? Quem me conhece sabe, eu reduzi a carga da agência bastante, e a gente hoje trabalha com uma carga mais reduzida, mas que foi otimizada. Hoje, às 4h da tarde, eu recebi uma mensagem de um gestor de projetos falando que todos os materiais até segunda-feira estão prontos, de oferta. Entendeu? Então, assim, eles querem ter voz, eles querem ter vez. Agora, esse pessoal chega cru. Você tem que formar esse profissional, né? Treinar esse profissional. E ele vai embora. Vai embora. Gente boa voa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos embora. Vamos treinar mais gente, vamos fazer mais. Entendeu? Eu sofri muito por isso. Um ou dois a mais ali, vai fazer essa... Tem uma frase que fala, se você tem um funcionário, você não tem ninguém. Então você tem que ter sempre um ou dois ali de sobressalência, tá? Mas eu já sofri muito por isso. Já perdi cabelo por isso, Mas hoje eu entendo que faz parte do jogo. Eu gosto de falar muito aqui pro meu time, assim, que eu não sou âncora pra ninguém, eu sou trampolim. Então, assim, eu quero o pessoal do meu lado enquanto fizer sentido pra eles. Justamente. E eu não quero, né, aquela frase, né, bem utilizada, né, é pior o funcionário não ser treinado e ficar, ou você treinar ele e ele sair. Então, assim, eu não quero que a pessoa fique estagnada aqui, assim, eu quero ver a galera voando. Justamente. Né? E realmente a empresa, às vezes, ela fica pequena para o funcionário.
Às vezes o cara é tão bom naquilo que ele faz, mas o local que ele está não comporta você pagar Sim. mais, né? Então, são ciclos, né? O meu grande objetivo, assim, porque uma das coisas que me dá muito tesão, assim, que me faz levantar da cama é justamente pessoas, assim. Hoje eu falo sem demagogia que eu sou um apaixonado por pessoas. O meu objetivo, assim, o meu propósito hoje é levar essas pessoas para um outro nível. É assim, eu quero desenvolver essas pessoas. Eu tô até saindo um pouco da operação ali. Para estar mais na estratégia. Para estar ali na estratégia, mas desenvolvendo as pessoas. Porque assim, chega um momento que a gente entende, né? Você é um só, você sozinho, você não vai fazer nada. As pessoas, elas vêm aí de diversas culturas, de diversas vivências. Então, assim, a gente precisa trazer um alinhamento e trazer uma visão. Então, assim, a minha visão hoje que eu quero levar pro meu time é a visão de alto desempenho, né? Mas você tem pessoas hoje que trabalham remotamente. Tenho. Hoje eu tenho, apesar de não gostar. Mas eu tenho. É uma necessidade. Não tem muito o que fazer, né? É uma necessidade. Eu tenho pessoas que trabalham remotamente, profissionais que executam tarefas, freelancers, e tenho os funcionários fixos da agência. Apesar de que eu gosto muito desse contato de pessoas, de estar ali. Hoje, por exemplo, estava acontecendo um jogo da Champions, TV ligada, o pessoal assistindo, eu lá conversando e trabalho fazendo. Então, assim, é um ambiente descontraído, é agência, né? Videogame, enfim. Agora, o que não dá para tudo que é exagero, não funciona. Tem que entregar o trabalho. E justo, e confiança. É uma coisa que eu gosto de... a minha confiança é uma vez só. Tá? Então, assim, eu entrego as chaves da minha empresa para aquela pessoa. Mas pisou na bola uma vez. José, mas você falou de cultura e realmente cultura hoje é a bola da vez. E como que você trabalha isso lá na sua empresa? Você já falou um pouco, eu acho que isso é valiosíssimo, essa questão do videogame, assim, é o ambiente, né? Aquele ambiente e as pessoas que estão inseridas naquele ambiente. Então, assim, a geração Z... Às vezes, eu não sei se acontece com você lá, talvez um choque cultural. Eu não sei se você tem algumas pessoas mais velhas que talvez vê essa geração nova ali. Teve até um meme agora na internet, né? O funcionário novo lá fazendo uma dancinha e o funcionário antigo passa ali. Isso, você tem isso lá? Como você trabalha a questão cultural na sua empresa? A cultura da Play é focada na agilidade, criatividade e resultado para os nossos clientes. Essa é a nossa principal, nossa missão como agência. E a questão da cultura nossa envolve muito a inovação. Por isso que a gente não tem tanta dificuldade na questão da IA. Né? Então, assim, lá na agência eu tenho um lema, está no mural da agência, 1% melhor a cada dia. Aqui você aprende uma coisa nova todo dia. E é isso que acontece lá. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Ou é um atalho de computador para poder agilizar o processo, ou é como o cliente vende aquele produto, ou para que serve aquele produto. Então, assim, eu instigo isso do colaborador, para que ele aprenda e saia 1% melhor ao final do dia. Então, assim, isso é uma questão nossa, uma questão do Zé Ricardo, e a empresa é o reflexo do dono. O exemplo, né? Então, assim, o que hoje eu peco bastante em termos disso é que eu sou o comercial da agência ainda, né? Por questão das conexões, do relacionamento, né? As pessoas querem ser atendidas pelo dono. E, às vezes, eu chego no escritório um pouco mais tarde e saio mais tarde, né? Ou mato o almoço para compensar o tempo e as coisas. Né? Porque eu ainda acho que chegar cedo é o certo. Mas não, a empresa está rodando, as coisas estão acontecendo. Então, algum colaborador novo pode ter até a falsa imprão de que o Zé Ricardo não trabalha, né? Porque está chegando tarde, etc. Mas não, as coisas estão fluindo. Vocês estão ouvindo aí, não, gente. Se eu não estou chegando tarde, é porque eu estou buscando cliente, viu? Mas a questão não tem nada no final do mês. Então, assim, eu acho isso ainda é uma coisa por não ter conseguido implementar no departamento comercial. Mas aqui, voltando à questão de cultura, é isso, buscar a novidade e trazer resultado. Ninguém contrata uma agência de publicidade por status, ela contrata por resultado. Com certeza. Né? Você não investe na Bolsa de Valores sabendo querendo perder dinheiro. Você investe na Bolsa de Valores querendo multiplicar. Vai perder? Vai. Mas vai chegar um momento que você vai ganhar. Agora, se você só perde, você vai tirar seu dinheiro lá, não é? A mesma coisa acontece com uma agência. Então, a gente está lá para poder proporcionar resultado, né? E aí, entra vários fatores, né? O que o cliente trabalha, como o cliente trabalha. Então, a gente busca essa questão da inovação.
Agora, tem cliente também que não gosta de receber essa questão de inovação. Então a gente tem que saber o limite de cada um. Tem que escutar, sentir ali E poder levar adiante. Ô Zé, e falando aqui também da marca pessoal ali, que nós somos um conjunto de mensagens, que passamos informações o tempo todo, impactando e definindo para o outro o que nós somos. E como meu amigo Messias diz aí, né, Messi, que tudo comunica e a gente precisa ser intencional. E nós estávamos falando ali nos bastidores a questão do CEO, do dono, ser essa também, né? Então, assim, a gente tem a marca pessoal da pessoa, a gente tem a marca pessoal do indivíduo ali, e a gente tem o indivíduo fazendo o branding da companhia, né? Como que a gente trata essas duas situações distintas e direcionando isso aí pro resultado? Você chega primeiro em qualquer lugar, né? A marca pessoal, você chega primeiro em qualquer lugar. Então o mundo está ali lendo as intenções. Então a maneira com que você se porta, a maneira com que você se fala, você está vendendo, você está transmitindo algo para alguém, né? Então a sua marca fala por você. Agora, branding de produto é venda, né? Então você está vendendo. Então assim, está tudo cruzado, né? Mas lidar de uma maneira com que você consiga distinguir o que você está comercializando, né? Então, por exemplo, não tem como eu falar para um público que compra maquinária agrícola, né, falando sobre assuntos totalmente desconexos. Então, a maneira com que eu me porto... A roupa que você justamente, né? Você tem que ter o report, o emprelhamento pessoal, né? E etc. Então, a gente tem casos aí de agências que chegaram com um vocabulário totalmente diferente, desconectado para o mundo agro, e o cara fala, opa, peraí, não dá, esse cara aqui, ele tá vendendo outra coisa, né? Então, assim... Estudar o cliente. Justamente. Então, a marca pessoal, ela fala muito alto, ela grita, né? Então, você tem que trabalhar isso. E essa questão de trazer você, empreendedor, para frente do teu negócio e levar a sua imagem adiante, porque nós somos o maior vendedor, né, do nosso produto, do nosso serviço. Mas essa virada de chave, assim, que veio, né, acho que não de muito tempo ali, os influencers teve uma época ali de grande aproximação com o público, né? Aí antigamente não eram assim, eram influencers, mas eram os atores que eram conhecidos, né? Não tinha esse digital influencer. E aí agora vem o dono sendo essa cara da empresa. Founder market. Founder, que a gente tava falando lá do João Adib, né? Elon Musk, quem mais? O Luciano Hang. Quem começou isso lá atrás foi o pessoal fala Ricardo Eletro, não foi, mas foi o Sidney da Ultrafarma. Lembra da Ultrafarma? Ele aparecia muito, até na marca da Ultrafarma tinha a silhueta do rosto dele e tal. Né? A gente tem que dar a César o que é de César. Né? Tantos outros profissionais, enfim. Mas você vendendo o seu negócio, você aparecendo, você traz credibilidade. Que tudo se resume em pessoas. Né? Produto, ele é vendido para pessoas. Né? O serviço é vendido para pessoas. E como você trabalha isso? Porque assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de aparecer na câmera, tem vergonha. Não quer dizer que a receita vai adequar para todo mundo também, né? Então, assim, se aquele empresário tem uma facilidade de comunicação, tem uma boa comunicabilidade, se ele tem uma propensão a aparecer, né? Claro que isso vai trazer muito mais facilidade para ele. Agora, se ele não tem essa propensão, aí sim, vamos lá. Propaganda. Vamos trabalhar com os influencers ou com os micro-influencers, inclusive eles não gostam que fala isso, né? Micro-influencers são pessoas que são regionalizadas, né? Pega centenas, milhares de pequenos influencers e isso dá um alcance. Justamente, então você pode trabalhar com eles, porque às vezes a conexão é muito mais direta do que um grande influencer que vai te cobrar ali milhões de reais para aproximar a tua marca, né? Então tudo isso é questão de alinhamento. Ou você pode estar à frente da sua marca, ou você pode colocar alguém para falar por você. Mas não esquecer que nos bastidores você precisa ser o principal vendedor seu. Mas você trabalha essa marca pessoal também na sua agência? Sim, inclusive foi uma das viradas de chaves da agência, porque eu era muito bastidor.
né? Apesar de ter vindo da comunicação e etc., mas eu não aparecia como dono da agência, eu divulgava apenas a marca da agência, eu não divulgava o trabalho do que a agência fazia, eu tinha as redes sociais da agência, inclusive a gente tem um número até significante de seguidores, e a gente não tinha uma publicação frequente, né, de casos, né? Então, assim, foi uma virada de chave, e eu tinha esse dom da comunicabilidade, né? E eu falei isso, inclusive, recentemente numa outra entrevista, e falo novamente, eu precisei passar todo um período para entender que eu tinha a faca e o queijo na mão e não usei ao meu favor, né? Mas eu precisava vender credibilidade, eu precisava desvincular do rádio, eu precisava estar fora daquele momento para construir uma imagem de empresário. E aí a gente, depois de um tempo que eu passei, eu pude reconhecer essa facilidade. E aí foi onde eu montei um podcast, né, para vender a agência, para apresentar os clientes que tiveram resultados. Em 15 anos de agência, a gente teve vários clientes, né, mais de 300 clientes que passaram por nós, entre clientes fixos e clientes de carteira, que a gente fala. E aí eu comecei a entrevistar os meus próprios clientes, né, a trazer a história de cada um adiante. Foi uma temporada, acho que 10 ou 12 episódios, se não me engano. E aí por agenda a gente não deu sequência. Mas trazer um pouco disso foi importante para o meu sucesso pessoal e também para apresentar que a Play tinha dono, que tinha uma cara que era do Zé Ricardo, que ninguém fazia essa alusão. Fazia a alusão ao Zé Ricardo da rádio e não ao Zé Ricardo da Play. E aí tudo convergiu de uma forma diferente para nós. Mas e que agora parece que o spoiler aí pro pessoal, o projeto vai voltar? Então, hoje, inclusive, a gente recebeu uma notícia de que a nossa marca é registrada, o Podcast Play e o Playcast, né? Então, são duas marcas que a gente vai poder trabalhar e com exclusividade no Brasil, né? Pelos próximos 10 anos aí. Então a gente deve voltar aí com esse episódio. Vou te levar lá, vou inverter. Vou retribuir. Né? Vou inverter. Vai falar de varejo. Falar de varejo. E varejo é uma coisa que eu gosto muito, apesar de ser algo bastante complexo de se lidar, porque é instável, né? Instável assim, muda muito, Sim, né? É dinâmico. É dinâmico, a palavra correta é essa. Dinâmico. Eu quero te levar lá para a gente poder bater um papo, você contar um pouco da história da Marquió. Home Center Marquió. Home Center Marquió. Ô Zé, mas voltando já falando aqui da Tecnoshow, você tava com o podcast lá? Então, eu recebi um convite, fiquei muito honrado pela equipe da TV Record Goiás para apresentar um podcast para eles durante a feira. Produzi o podcast através da Play e a Vico, e dentre os episódios que aconteceriam ali, eu entrevistar, né, ou levar alguns convidados para falar com a gente. E foi, acho que assim, um momento muito gratificante na carreira também, porque uma emissora de TV, por mais que eu não fui para a TV, mas eu estive ali dentro, né, num canal, no ecossistema Record Goiás, que é um braço da Record São Paulo, né, matriz, e no canal que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Então, né, no canal deles no YouTube. Então, assim, foi gratificante e ajudou bastante, assim, para nós como portfólio. Foi legal. E aí você produziu, apresentou? Apresentei 5 episódios e a equipe da TV, o Marcos do marketing e a Nayara apresentaram outros episódios também dentro. E eu vi que o Ricardo foi lá, né? Acho que você fez um episódio. O Ricardo Goulart, secretário JI de Agricultura, grande empresário, engenheiro eletricista, meu amigo. Palestrante. Rapaz, se a gente for falar o currículo dele aqui... Meu padrinho de casamento, enfim. Olha só. Uma pessoa muito, muito boa. Você vai ter que voltar aqui, ó. Dia 26, eu acho que a gente tá com o evento. Ele me passou. O 7 vozes e um... Não, é o outro. É outro? 7 vozes e um propósito. 7... É verdade. Verdade. Nos juntamos aqui. Voltaremos então. Vem aí um dia inteiro aí de network. Que legal. Extra de qualidade. Legal. Dia 26, depois você já tá divulgando aí já. Se precisar de um palestrante, estou aqui, viu? Aí sim, ó, o próximo já. Aí eu falei pra ele, pô, esse nome, né?
7, mas assim, o legal é agregar, né? E depois vai ter que pôr 8, 9, 10, não, vai 12 acontecer. vozes. Ô Zé, mas só voltando aqui numa pergunta que eu tinha te feito sobre a marca pessoal, né? Você falou do seu trabalho, eu vi seu Instagram, assim, tem realmente muitos seguidores, você faz um belíssimo trabalho, mas você presta esse serviço para as pessoas que querem desenvolver, assim, a pessoa física que quer desenvolver esse A gente trabalho? faz sim. A questão do brand pessoal a gente já desenvolveu, inclusive, para bastante corretores em Rio Verde, tá? Mas a gente cria o tom de voz, como trabalhar, e dali adiante ele pode até contratar uma outra empresa para poder fazer essas publicações diárias, etc. Mas Você vai fazer um branding oficial e depois... a gente cria a marca, cria o tom de voz, cria o branding dele, o padrão geral, né, até os primeiros materiais, depois tá aqui, o seu projeto está pronto, pode seguir em cima disso. Né? Então a gente faz também esse trabalho. Interessante. Você falando na questão de corretores, né? Como é um nicho que vem se desenvolvendo bastante nessa área online digital, e um outro que me chamou muita atenção são os médicos. Sim. Assim, como o pessoal tá indo ali pro Instagram. Publicidade médica, publicidade imobiliária, publicidade direito, né? de direito, os profissionais liberais de uma forma geral, assim, odonto, né, os odontólogos, e também o pessoal que trabalha com as terapias ocupacionais, né? Então, assim, tem crescido muito. O pessoal tem entendido, a gente falou isso agora há pouco, se não gritar, não aparece, né? O vendedor que mais vende na feira é aquele que grita. Né? Então a gente fazendo uma analogia para isso, é a mesma coisa. Se você tem um bom produto e não fala que tem um bom produto... A minha esposa, ela que toca aqui a Italínia, né? E muitas vezes você comentou também anteriormente, né, assim, que às vezes você é bom, você é grande, você tem credibilidade naquilo que faz, mas você não comunica. E aí os maus profissionais, guardadas as proporções, estão gritando, vão fechar muito mais negócio que você. Então você tem que estar adiante, né? Tá. Esse é um desafio. E eu falo muito isso, porque para mim nunca foi natural tá aqui, né, nessa posição, tá ali gravando o vídeo. E aí a gente tem que se desenvolver. Se você tem um objetivo, né... Vai pra frente, vai com vergonha, vai do jeito que for e faz o que tem que ser feito. Mas a comunicação é para todos, ela tá aí. E o líder hoje, ele tem que entender um pouco de marketing, ele tem que entender um pouco de comunicação e gestão de pessoas. São os 3 pilares. Então, assim, isso são coisas que você aprende, você falou tudo. Você aprende a ser um bom gestor, um bom comunicador, e um bom especialista em marketing, um bom conhecedor de marketing. Desenvolve. São habilidades que são desenvolvidas. E esse gestor que tem um pouco de cada coisa, ele consegue se manter no mercado aí por um bom tempo, né? Talvez até se eternizar com relação a isso. Eu acho que a habilidade, né, assim, muito se fala da questão, voltando agora, né, na geração Z, na inteligência artificial, porque muito se fala aí do desemprego que isso pode causar, né, assim, é uma coisa que eu acho que ainda, por mais que a IA já esteja se consolidando aí em várias frentes, mas assim, a carência de mão de obra, né, eu acho que você comentou que passa por esse desafio, Sim. né? Nós passamos aqui em todas as frentes. Então, o gestor, a pessoa ali para lidar com esses profissionais de qualquer geração, eu acho que ele tende a ser muito mais valorizado aí ao longo do tempo, né? Que essa transformação. E, Zé, falando do marketing político, como que é isso? Como que você entrou nessa... Eu até vi lá um post lá falando de uma candidata que foi uma das mais bem votadas, a vereadora e tudo mais. Como que isso aconteceu aí com a Play? Tudo aconteceu de forma muito simultânea na minha vida, né? Em 2008, eu ainda fazia faculdade, eu recebi um pedido para que eu gravasse um pedido de voto para uma candidata a vereadora. E ali eu falei, não, eu entendo de marketing e tal, eu posso te ajudar na sua campanha. E aí ela foi eleita, na época, né? Ela foi eleita e depois eu continuei prestando serviço para ela, ela foi reeleita com uma votação maior. Daí ela foi candidata a deputada estadual, a Maria José, né? Ela teve uma votação muito expressiva em Rio Verde e a gente trabalhou junto. Depois disso, eu recebi um convite do então deputado federal Euler Cruvinel para fazer parte da comunicação dele. Fiz parte,
Trabalhei na campanha dele de candidato a prefeito de Rio Verde em 2016. Cheguei a receber um convite da equipe de marketing do então candidato a prefeito aqui de Jataí, o Vitor Priori, para trabalhar, mas não pude. Mas não foi dele, tá? Foi da equipe. Depois eu cheguei a trabalhar, aí eu fiquei 4 anos sem fazer material, mas em 2016 também elegi em Rio Verde 3 candidatos a vereador, no mesmo pleito. Uau! De 21 elegi 3 que fizeram campanha comigo. Aí de 16 a 20 eu não fiz nada. Foi o ano que eu casei, aí tinha campanha de deputado estadual, eu não quis trabalhar. Em 20 eu trabalhei na campanha do Humberto, em Jataí, nós fomos eleitos. Trabalhei na campanha do Leomar, foi eleito. E você está no sudoeste inteiro aí. E na campanha do Eduardo Peixoto em Chapadão do Céu. Então, em 2020, nós ajudamos a eleger 3 prefeitos. O Eduardo Peixoto também. E aí, em 2020, 22, nós recebemos um convite, de novo, do Euler, para trabalhar na campanha dele como vice-governador, candidato a vice-governador do Mendanha. Então, foi a primeira campanha a nível de estado que a gente trabalhou. Trabalhamos com ele. O Mendanha foi candidato? Foi quando o Mendanha foi candidato a governador, a gente cuidava da comunicação do Euler, junto com a comunicação do majoritário. Então a nossa equipe viajava o estado com ele. Foi dividido em 3 frentes, né? O candidato a governo, o vice e a então, candidato à primeira-dama. Então cada equipe cuidava, e a gente estava cuidando ali. E agora em 24, a gente recebeu um convite. Eu cheguei a trabalhar também na comunicação do deputado Chico KGL. E aí fiz uma licitação na Câmara Municipal de Rio Verde, participei, né? De uma licitação. Nós assumimos a comunicação na Câmara. Olha, no mandato atual? De 2023, nós já estamos agora indo para o 3º ano de contrato conosco. Recebi o convite do Idelso para ser candidato, para ser o responsável pela campanha dele, ele foi eleito. Como o 2º mais votado da cidade, e fizemos a campanha do Willis Parreira em Santa Helena como candidato a prefeito, e ele foi eleito também. Olha, né? Só que portfólio... Então a gente tem mais vitórias do que derrotas. Zé, mas e falando de estratégia, o que você acha que foi essa estratégia vitoriosa de vocês, assim, não sei se é algo que você pode comentar com a gente, assim, o que você acha que faz a diferença, que fez? Conhecer. A gente tem a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, né? Mas eu gosto de estar a campo. Eu estou aqui, sabe disso. Foi um parceiro nosso na outra campanha. E um dado momento, numa das campanhas que a gente estava, eu cheguei para um comerciante, e perguntei, e tal, como é que tá aqui, assim, né? Como tá o cenário no momento? Mas assim, numa conversa muito informal. E a pessoa falou algo para mim que me deu um estalo. E ali foi o momento em que eu falei, preciso agir desse Mudou a estratégia. Né? Então, assim, conversando com as pessoas. Próximo do povo, entendendo. Porque o que acontece? Não estou dizendo que é uma regra. Mas a maioria das agências que assumem, não quer dizer que também a agência é responsável por tudo. A agência não ganha campanha com um candidato ruim, esquece. Não ganha. Tá? Então, e também aquele que perdeu não quer dizer também que ele é ruim. Eu estou dizendo assim, não tem receita mágica, é momento. Não tem. É momento. Mas a maioria dessas agências vem de fora. Não conhece. E eles chegam muito em cima da pinta. E acabam não conhecendo a situação. Claro que existe também aqueles que fazem pesquisa de campo anteriormente e tal. Faz o dever de casa. Dever de casa. Mas, em suma, algumas chegam muito em cima da hora. E aí vem de um cenário totalmente diferente. E o que funciona lá não funciona aqui. E vice-versa. Então, às vezes, o cara tá preocupado somente no digital. Mas esquece que o cara tem que estar ali no povo. Entende? A cidade menor. Menor é contato. Você passou por isso, assim, porque eu tenho empresas aqui, Jataí Mineiros, e é totalmente diferente, assim, a maneira de você trabalhar, até o nosso marketing empresarial, ele é diferente. Sim. E você passou por isso aí nessas cidades que trabalhou? Passei demais. Viu isso na pele ali? Sim. Então, assim, a gente tenta ao máximo buscar esse relacionamento, essa proximidade com o povo ali, né?
vamos dizer assim, com o eleitor, mas também traçar aquilo que ele precisa, que a cidade precisa. Né? Então, é estratégia, né? Mas é um negócio muito bacana, porque campanha política não tem hora, não tem dia, não tem momento, né? Porque a qualquer momento pode ter uma virada ali, né? Cara, muda toda hora. E eu gosto disso. Então, assim, por isso... uma ansiedade, hein? Loucura, assim, Aqui em Jataí, o Geneilton, ele começou desacreditado, né? Assim, eu conversei com ele aqui há um tempo atrás, eu acho que ele tinha dois e pouco. Muda. 3, 4% de pretensão de votos, né? E acabou saindo vitorioso. Então assim, essa, vou dizer assim, estabilidade, né? Que faz o negócio ficar gostoso, né? E política você tem que gostar, tem que ler muito, entender muito. E eu sempre gostei disso, sabe? Eu vim de humanas, não tem jeito, né? E o que você acha que a gente espera aí para 2026 aí? Então, é um cenário muito complicado, mas eu não vou entrar em âmbito, né? Eu vou dizer a nível nacional. Partidário, se é aquilo. Mas né? as pessoas, o cenário está cada vez mais se afunilando, né? Nós vivemos um mundo que depende do agro, né? Brasil depende nossa disso, região, né? principalmente. Então né? nós temos que ter alguém alinhado com esse propósito, mas que não venha beneficiar somente o agro, mas a todos. Né? Então, eu acho que aquele que tiver um bom plano de governo voltado para a aceleração da economia do Brasil, ele vai sair adiante. Né? Eu acho muito legal, assim, que eu tava lá vendo o seu material e eu acabei vendo o vídeo de novo tava vendo um episódio do Danilo Gentili lá, e acabei vendo o vídeo do Rick Chester. Eu conheci ele há pouco e eu acho incrível, né? Ele fala lá assim, então se vender água para você não é digno, então a crise não tá no Brasil, ela tá em você, né? E você fala muito essa questão da força de vontade, de fazer o que precisa ser feito. Cara, e eu vou muito nessa linha, porque às vezes o que tá em crise para um não tá para outro. Tá para outro. Quando meu pessoal ali às vezes fica sem bater meta, eu falo assim, cara, vocês fizeram tudo que vocês poderiam ter feito? Assim, se não fez, tá errado, a gente deve então reajustar a rota e fazer diferente no próximo mês. Mas pode acontecer de um mês falar assim, cara, realmente a gente fez tudo que estava no nosso alcance. Então assim, tá tudo bem. O mercado pode ter dado uma esfriada e tudo mais. Mas se não, cara, vamos arregaçar a manga e vamos embora pra cima, né, Zé? Cara, eu vim, assim, todo mundo na internet foi engraxate, foi alguma coisa, né? Mas eu vim de uma região muito pobre. E a única coisa Você nasceu em Rio Verde. Nasci em Rio Verde, né? Nasci no bairro Martins, que é uma região periférica, era uma região periférica, hoje já cresceu bastante a cidade. Então, assim, eu só tinha uma coisa, o estudo e a força de vontade. Porque meus pais me incentivaram desde cedo, você pode conseguir, né? E então eu fui atrás, basicamente, daquilo. Eu tinha um desejo, eu fui atrás. E com muita força de vontade. Batia uma porta, não dava, fazia outra, não dava. Então, muitos dos meus colegas de bairro, isso deu muita educação da minha mãe, do meu pai, lógico, né? Mas muitos dos meus colegas de bairro já se foram, né? Porque entraram em caminhos errados. E a gente não conseguiu, tanto eu quanto o meu irmão, né? O Jorge é um grande amigo. Cara, nós vencemos na vida, eu digo por questão de honra e por força de vontade, né? Ninguém acreditaria, né? Principalmente no mundo onde o QI é muito importante, mas a capacidade prevaleceu para nós. A meritocracia valeu para nós. Quem é mais velho aí? Eu fiquei na curiosidade. Eu sou mais velho. Você é mais... O Jorge, apesar de eu considerar o Jorge como meu irmão mais velho, ele tem 34 e eu tenho 37. Pronto, menti. Eu falei que tinha 25, né? Entregou. Entreguei. Mas, enfim, o Jorge, ele é muito amadurecido. O Jorge é um cara à frente do tempo. Muito. E, assim, eu não faço um negócio da minha vida sem trocar opinião com ele. Era com meu pai. Meu pai já se foi, né? Então, Seu pai faleceu tem quanto? Tem 6 anos. Sim. Jovem, morreu com 55 anos, vítima de um câncer fulminante, enfim. Tinha que ser daquela forma. E aí, o que acontece? O Jorge, ele tem uma visão muito aquém do tempo. Então, tudo que eu estou fazendo hoje,
Ele já falava para mim há muito tempo atrás, de 10 anos atrás, Ricardo, faça isso. Mas não, ele é meu irmão mais novo, eu não vou dar atenção para ele. E a vida foi me ensinando a acreditar mais nele, né? E hoje ele é seu conselheiro. Conselheiro, né? Eu até cheguei a trazer ele para dentro da agência, e sobre aquela coisa de ser muito grande, ele cresceu demais. E aí ele hoje tem a F5, consultoria em varejo, e ele tá voando. Não, eu já tomei café com ele várias vezes, já tentamos trabalhar juntos ali, ainda não deu, mas tá marcado, né, Jorge? Acho que é quarta-feira aí, eu já marquei com ele já. Coisa boa. Mas eu vi lá no... Ele é um cara que tá trazendo podcast aqui, inclusive. Com certeza. Tem muito de varejo. De varejo, muito. Ele passou pelas grandes assim, empresas aqui da região, né? É um cara fantástico, ó. E já fica o convite aí, meu amigo. E eu vi lá no seu Instagram justamente isso, né, assim, algumas frases que tocam, assim, porque eu gosto muito de superar desafios, né, então lá elevando padrões, superando limites, uma que eu não conhecia, que achei muito legal, né, zona de conforto vai ficar, eu tô caindo fora. Essa também gostei, ó, chega de mimimi e rema. Vambora, né? Para de ficar se lamentando e busca uma solução. Né? Tem uma avaliação, uma autoavaliação que a gente faz, né? Você tem um problema? Tá. Quais as soluções? Qual a melhor solução? Como você vai fazer? E vambora. O que eu falo é justamente assim, porque o grande desafio, assim, eu acho que eu já comentei várias vezes, mas não tem como não falar, né? Porque é isso, assim, porque todas as pessoas, elas são maravilhosas. A Vanessa estava aqui na semana passada e a gente falando assim como o ser humano é uma potência individualizada, acho que essa é a frase dela, né? Mas, cara, por que essas potências elas não desabrocham? A gente vê tantas pessoas ali vivendo na zona de conforto, sobrevivendo, fazendo o mínimo. Então é por isso que eu falei para você que o meu grande objetivo hoje, né, principalmente com o meu time, né, mas eu vislumbro levar isso aí para um âmbito, né, maior, de novo com a fala do Bernardinho, assim, é ser o oxigênio para a chama daquela pessoa, mas a gente não pode acender a vela dela. Então eu acho que a pergunta de $1 milhão pela 10ª vez cara, como que a gente pode fazer as pessoas acenderem a sua chama e buscar esse desempenho, essa vontade, esse fazer, porque ninguém nasceu grande, né? Você tá aí, né? Você veio de uma infância humilde, lutou, batalhou, cara, é difícil, é difícil, você trabalhar de dia, você ir pro rádio, você ir pro mercado, fazer locução, depois você ter que escolher entre um e outro e estudar. E assim, as pessoas não têm muito do erro nosso, né, da humanidade, é não saber explorar o seu potencial. Talvez eu vou parafrasear a Vanessa, nós somos um diamante não lapidado, né? E muito do que você quer alcançar e não alcança é pela falta de iniciativa. Exatamente. E a autodesistência, né? A sabotagem, né? Não deu certo agora, peraí, tá bom, vou trocar de caminho. Cara, e o sucesso é a soma de erros que se transforma em persistência, que se transforma naquilo que você tanto deseja. Então, mas é porque também, né, Zé, assim, não é, a gente, assim, pelo menos na minha visão, não é nada que tem que ser muito grandioso. Cara, é você fazer o básico bem feito. Bem feito. É você falar um bom dia, é você ter uma dedicação, é você se preocupar com o patrimônio da empresa, né? O pessoal fala muito hoje do intraempreendedor, né, que tá ali dentro da empresa e tá empreendendo. Então é isso, se a gente chega nos locais hoje e quando nós somos bem atendidos, assim, eu já tenho a tendência a perguntar, mas você é o dono? Porque assim, tá ficando tão banalizado ali a pessoa fazer o mínimo, às vezes dá um bom dia, mas não tem aquele sorriso. Então a gente vai gerando essa percepção. Agora lá em Rio Verde vai ter os legendários, você viu? Então, eu acho que já teve até
alguma... Teve, acho que foi as inscrições que abriram. Não sei. Passada, Se já aconteceu alguém. Eu vi alguém em Rio Verde postando. Nenhum top ainda, eu acho. Você sabe que minha esposa tá pegando no meu pé para que eu possa fazer, né? Geralmente é assim, viu? Ela tá pegando no pé para que eu possa fazer. Não espera ela fazer por você. Você vai lá e faça, viu? E eu não sei o que é exatamente o Legendários. Já li alguma coisa sobre, que são pessoas que buscam ali um autoconhecimento maior, algo do tipo, né? Conexão, a proximidade com Deus, né? Assim, lá fala subir a montanha com o Legendário número 1. Agora tá tendo muita polêmica. Mas a minha dificuldade é que eu sou muito urbano, eu tenho uma aversão a mosquito e selva e etc. Mas quem sabe, né? Talvez um dia eu possa participar. Eu trouxe a questão do Legendários aqui, porque lá falou uma coisa assim que para mim, né, a gente não pode contar ali para tirar a experiência. Você participou? Participei. Poxa, então... Faz sentido, né? Assim, tirando todo esse... É porque, assim, sempre vai ter os haters, né? Agora eu tava vendo na internet... Mas eles pegaram no pé até do Frei Saulo, que acorda 4... Não, Frei... É o Gilson. Gilson, perdão. Gilson, que acorda às 4 da manhã para rezar. A gente tá rezando, pelo amor de Deus. Né? É aquela velha, né, máxima, o prego se destaca, leva a martelada, né? Mas agora eu tava vendo na internet, criaram lá os sedentários, né? Tem os legendários. Se você quiser fazer parte dos sedentários, é só você não fazer nada, não ir na academia. Está muito Caceta e Planeta. Bem o padrão do Caceta e Planeta. Exatamente. E os legendários lá, assim, uma das máximas é, assim, que a gente tem as nossas montanhas, né, os picos e os vales da nossa vida, mas muitas vezes, na vida real, você não sabe quando a sua montanha vai acabar, né? Seu pai passou por essa montanha aí e foi ficar ao lado do pai, e a gente não tem essa visão. Na montanha física, a gente vê ela. Então, assim, você fala, cara, eu vou dar mais um pouquinho aqui, eu vou seguir, tá quase chegando. Então, assim, você dá aquele restinho. E na vida real, às vezes não, a gente tá passando uma tribulação ali e você não sabe quando aquilo vai acabar. E muitas vezes as pessoas acabam desistindo, né? Acabam deixando para lá algo que poderia mudar a vida dela. Se você tivesse desistido de estudar, né? Onde será que você estaria hoje, né? Então, tem esse grande desafio. José, falando de marketing mais uma vez, né, que aqui não tem como fugir esse grande especialista que você é. A gente falou muito aqui da questão da segmentação de mercado, assim, a importância de nichar. Antigamente, assim, a questão das startups estavam assim, ainda um pouco mais em alta, porque hoje, não sei se é o ambiente que eu vivo, mas tinha os eventos ali e tudo mais que fomentavam, né, as pessoas a desenvolver a sua startup. E aí uma coisa interessante é quando, quem é seu público, né? Aí, assim, se a gente fosse fazer uma conta de padeiro ali, o Brasil tem, né, vamos facilitar a conta, 200 milhões. Aí, às vezes, você pega um número assim, eu quero pegar 2% de 100% é pouco, então daria ali 4 milhões. Então, se você chega num público imenso, mas o que é algo irreal, né? Então, nós temos o bar aqui, por exemplo, já está aí hoje, tem um pouco aí mais de 100 mil habitantes. Quantos por cento da população vai vir? Quantos por cento vai conseguir fazer uma recompra, né? Então essa questão de nichar, você comentou muito isso também ali quando a gente estava nos bastidores. Comenta aí pra gente como a gente trabalha isso, qual a importância disso, como trabalhar isso um pouco aí. Eu penso que aquele serviço que você faz bem feito já te demonstra que você deve se dedicar a ele. Então aí pode ser um pressuposto para se nichar. Né? Não é porque você vende para um determinado público que você vai vender menos ou vai deixar de ganhar dinheiro. Então a dedicação àquele público vai aumentar ele cada vez mais. Né? Uau, isso é poderoso. Tá? Então assim, você pode, por exemplo, eu sou apaixonado por marca, fazer marcas. Né? Então uma das coisas que a gente está se dedicando cada vez mais agora. Né? Você já tomou café em Rio Verde? Em alguma padaria lá? Não, talvez você já tenha ouvido falar de Pandorê em Rio Verde. Pandorê é a panificadora, que é uma marca nossa.
né? Você desenvolveu desde o nome. O nome já veio pronto para nós, mas é o desenho da marca nosso. Nós fizemos. Mas uma outra que tinha também, que foi até, inclusive, compra pela Pandorê, foi a Bonopão. Bonopão. Tradicionalista. Era ali no posto. Era no posto. O nome daquela panificadora foi criado por nós, o desenho, o conceito. E a Pandorê é no mesmo lugar? Agora a Pandorê hoje comprou a Bonopão, aí virou Bonopão by Pandorê. E aí o que acontece? Então é isso, se especializar nisso, né? Então a gente está focado cada vez mais nessa questão de marcas. E a mesma coisa com nicho. Eu vi na internet esses dias você deve ter algum problema na vida com lava-sapato, que eu tenho problema com sapato. Alguém que está nos acompanhando. É horrível lavar sapato, né? Difícil. Pois é, tem um cara lá em Santa Catarina, se não me engano, que inventou uma lavanderia de tênis, cara. Olha que fantástico. Só de tênis. É fazer diferente, entendeu? Focar em tênis. Pô, mas dá dinheiro? Dá. Entendeu? Foca, dedica. Vai ser difícil, mas faz, né? Então, se segmentar, você acaba atraindo mais público ao invés de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você mesmo falou agora há pouco, faça o básico bem feito. Então, faz aquilo que você sabe fazer com qualidade, que o resto vem. Isso aí vem. O cliente ele tende a comprar mais, às vezes valorizar mais o seu trabalho. E você falando nisso, eu achei muito interessante, que eu comentei com você, que eu entrei no BNI agora, né? Aquela questão de network, e a gente está ali fazendo os estudos preliminares, aprendendo como funciona a dinâmica. E um dos pontos que eles focam muito, toda semana você tem um pitch ali de 30 segundos para falar sobre o seu produto. E no final você vai pedir uma indicação. E a indicação genérica, ela tem muito menos eficiência do que uma indicação específica. Sim. Então, eu quero clientes aqui na cidade de Jataí. Então o pessoal tende a recomendar muito menos, porque é muito amplo. Então, eu quero clientes em determinado bairro. Tende a gerar muito mais retorno, né? É porque, assim, contato, ele abre porta, mas conexão é o que faz a catraca girar. Sei lá, talvez pode parecer uma frase feita, mas é isso. De se ouvir. Tá? Por que acontece? Se eu te perguntar quem corta seu cabelo, eu vi seu cabelo. Cortei hoje. Renato Campos, ó. Pois é. Dá um corte de graça depois lá, Então, ó. Inclusive, vou procurar o Renato Campos depois. Entendeu? Então, a mesma coisa. Dentista. Quem é que você faz isso? São coisas que a gente indica com muito cuidado e muito esmero. Então, a mesma coisa acontece. Você teve uma conexão. Poxa, se o Carlos Marchió compra em tal lugar, aquele lugar é bom, porque o Carlos é um cara de bom gosto, é um cara que sabe se vestir bem, é um cara que sabe se apresentar, se comunicar, e é uma referência para mim. Então, a mesma coisa acontece com o network, né? Então, você tendo uma conexão profunda com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, você indica com mais propriedade. E aí é onde acontece. Então, é o foco dessa questão toda, né? E acaba voltando ainda no que a gente estava falando da marca pessoal, né? Justamente. Porque, assim, uma coisa, eu tô me transformando, assim, né? Pessoalmente e tudo mais, e vem fazendo muito sentido. Porque o pessoal quer estar perto das pessoas que estão em evidência ali, né? Assim, quer estar perto de quem está aparecendo. Poxa, eu conheço, você já cria uma conexão. Justamente. Né? O que você falou, eu ficava ali na agência, mas eu ficava no back-office, né? Eu ficava escondido. Então, assim, poxa, mas e quem é a cara da agência? Com quem que eu vou conversar? Então, isso conecta exatamente com o que a gente conversou. Né? E esse network é importante demais. Eu acredito muito nisso. Né? Eu tenho uma frase, até o Pablo Marçal postou ela essa semana, e é uma frase antiga que está circulando na internet aí, né, que fala da seguinte forma: o network abre portas que um diploma da faculdade jamais vai abrir. Não abre, né? Então, assim, você consegue chegar a caminhos que você jamais chegaria, né? Então, tipo assim, eu tenho um mentor, o Rafael Matos, inclusive é um dos caras que trabalham com aceleração de franquias, e esse cara está conectado com as principais pessoas. E eu ouvi isso, e essa frase chega na minha vida em diversos momentos, de diversas pessoas. Zé Ricardo, você está pensando pequeno, você é maior do que isso. E a gente falava sobre isso agora há pouco, né? E é a mesma coisa que eu falo. Então, eu ouvi isso dele e falei, poxa, cara, será? Né? Enfim, então,
cheguei nele, me conectei com ele e através dele me conectei com outras pessoas. As portas foram... Não vou falar o nome, mas tipo, você vai falar, poxa, né? Então aqui, o céu é o limite. Entende? Então isso é muito forte, é forte. Mas assim, ninguém quer estar conectado com gente ruim, tá? Não é só network, né? Nem com alguém que é só estampa, que não tem, que é Não vazio, não tem conteúdo. Então a conexão tem que ser verdadeira. Genuína. Genuína. Você tem que oferecer uma troca. Fazendo o jabá aqui do BNI novamente, assim, é muito interessante, assim, porque é algo que a gente tem que trazer para nossa vida cotidiana. E lá tem uma dinâmica que é o Giver's Gain, que você dá antes de receber. Sim. Então, assim, e geralmente a pessoa que mais contribui é a que mais recebe. Né? E isso já vem nos conceitos desde a Bíblia, né? Que é o servir. Sim, justamente. E o que que mudou? Quando o Zé lá era um menino ali, no rádio, começando a sua campanha, para hoje. Assim, acho que a gente já falou um pouco a gente falou... Mas o que que você acha, assim, que você sente as principais, ou a principal mudança, positiva ou negativa também? Eu acredito que positivo foi o imediatismo, né? Essa necessidade, talvez seria... ansiedade... essa questão da globalização, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, que a gente pegou de 2004 para cá, 21 anos, muita mudança, né? Nós estamos falando do smartphone, da internet, né? Nós saímos de um MSN para um WhatsApp, que é o tempo todo. Então, essa questão do imediatismo, da comunicação que gira, ela foi muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, ela foi negativa. Porque se você não responde um WhatsApp hoje, você é tido como mal educado. E a questão não é isso. Você fica refém. Refém. Não tem... Total, né? E eu confesso, eu estou tendo uma dificuldade muito grande em administrar o meu WhatsApp. Eu até coloquei lá, se for urgente, me ligue. Porque já aconteceu de ficar mensagem de 3, 4 dias, porque ele vai subindo, né? Tipo, por mais que você se organize ali com as coisas, acabou. Já era. Aí fica parecendo que você... aí é questão de marca pessoal. Fica parecendo que você não está dando atenção, que... né? Mas não é. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for parar para responder toda a mensagem, a hora que ela chega, você não vive. Não trabalha, não vive. E eu tenho acho que eu já comentei isso, mas assim, eu tenho um certo transtorno, uma ansiedade, assim, o meu celular vibra no bolso, assim. Aí você já tem que tirar ali, já ver, já responder. Quantas e quantas vezes eu já abri o telefone para poder resolver uma questão de alguém que estava na minha mesa e chegou a mensagem de outra pessoa, a pessoa que estava na mesa ficou esperando e eu resolvi outra coisa de última hora que parecia ser mais urgente, né? E isso acabou me dando até um transtorno de déficit de atenção. Então, assim, é sério isso. Isso é muito sério. E é muito novo, né? Poxa. Assim, para saber como lidar, o que é certo, o que é errado. Agora você imagina nós que já pegamos essa mudança no meio do caminho. E a galera que está chegando aí, nova, já vive isso, né? Se a gente contar que nós fizemos curso de informática e os nossos filhos, a sua filha a sua filha mais nova tem 3 anos. 3 anos. E ela, se você entregar o telefone para ela sabe mexer de cabo a rabo, né? Então, assim, é intuitivo. 6 é um pouco mais velho, mas assim, já faz tudo. Tudo, entendeu? Prazer. Então, assim, a gente vive uma mudança positiva, mas perigosa ao mesmo tempo. Mas, assim, eu vejo também um pouco da banalidade, né? Assim, porque hoje é muito mais difícil você aparecer. Primeiro que, às vezes, você vai pra televisão, assim, eu já, assim, não é de hoje, né? Mas já tem aquela dúvida se faz sentido ou não. Porque geralmente um valor um pouco maior, eu vou investir no marketing digital, eu vou investir no rádio. Pra gente o rádio faz muito sentido, porque o pessoal que trabalha na obra, quase todo mundo tá ali com radinho, né? Então assim, também cada segmento tem. Mas você é bombardeado o tempo todo. Então assim, a gente não consegue dar atenção. Eu acredito basicamente que não existe um veículo de comunicação específico que é sucesso para todo mundo. É um conjunto. E a repetição é o básico da propaganda. Então, quanto mais você for visto, mais você vai ser lembrado. Exatamente. Né? E vai ter um desejo de compra. Mas também falo que a internet não é real em tudo. Né? Tem um estudo recente que mostra que mais de
30% ou 40%, se não me engano, posso estar errado, das interações na rede social são de mentira, são feitas por bots. Entendeu? Não é a pessoa que O cara mais seguido no mundo, que é o Cristiano Ronaldo, 30% dos seguidores dele são seguidores falsos. São bots. Não que ele comprou, mas seguem, entendeu? Por uma estratégia. Então, assim, a internet ela é uma terra sem lei e é um chão, é um piso sem chão. E está flutuando ali, não é verdade? Tá? Então, e tem pesquisas também que falam que as notícias trazidas por veículos de comunicação mais tradicionais têm mais credibilidade. Verdade, com certeza. Então, assim, é tudo questão de estratégia. Com né? certeza. Tudo é questão de estratégia. Mas, se você for para pensar, os grandes players da internet estão na TV. Mercado Livre, Amazon, Netflix, Prime, Amazon Prime. Daquele composto que você comentou, né? Não tem o certo ou errado. Talvez em determinado momento, determinada campanha. Mas uma coisa que eu acho interessante que eu estava vendo, Zé, não sei se você concorda com essa visão, é porque assim, hoje ainda tem muita questão das trends, né? Assim, os virais ali. E o Messias mesmo sempre fala, mas tá, esse vídeo teve 1 milhão de visualização, mas o que ele te gerou de valor? Justamente. Aí você teve retorno, porque assim, visualização não paga a conta de ninguém. Paga a conta, né? Curtida não paga não. Exatamente. É curtida principalmente. Mas e agora eu estava vendo uma questão assim de um retorno aos conteúdos mais sérios. Então assim, porque tem esses ciclos, né? Algo que dá certo e o pessoal vai fazendo. E nem toda trend é para você. Não, você tem que ter muito cuidado. Né? E assim, a gente viu, o segmento que você... A última agora foi a do Estúdio Ghibli, né? Todo mundo fez, né? Existe uma grande coisa na internet. Virou meme e tem imagem de uma pessoa. Vou lá e faço e vou colocar na minha empresa. Cara, direito autoral. Tem muita gente pagando processo por direito autoral. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Saber também que o seu colaborador não é obrigado a aparecer nas redes sociais da sua empresa, entendeu? Meu time não escuta isso não, viu? Mas assim, enfim, a gente tem que... Tudo é uma questão de acordo, né? Não, sim, mas é real, assim, é porque muitos vídeos são humilhantes ali, né? Pois são degradantes, né? Justamente, então... assim, tem que ter, a empresa tem que ter, e nós temos esse cuidado. E aí a gente fica preocupado com esse tanto de número, mas peraí, gerou o quê? Que retorno que deu, né? É muito bonito, é tudo maravilhoso, métricas, nós não podemos ficar só nas métricas, né? Então até porque a métrica que importa é o que está entrando e está sobrando na empresa, né? E a conta fechou, a gente vende para pessoas, o começo da nossa conversa foi por aí, e pessoas querem sentimentos, né? Então nós estamos vivendo um momento em que valoriza-se muito mais a métrica e esquece a criatividade. Tanto que os comerciais das décadas, não quer dizer que mas década de 80, 90, né? Eram outros momentos, mas assim, tinha mais criatividade, mais conexão, mais dia a dia. Aí hoje inventaram um negócio, storytelling. Gente, storytelling desde que o mundo é mundo. Né? Todo comercial foi criado de uma história. Joãozinho saiu de tal casa, tropeçou e caiu. Comprou o mertiolate. O tiozinho da supita tava no elevador. Entendeu? Então, assim, isso aí são novos termos que já existem desde que o mundo para empacotar algo antigo num formato novo e vender, né? Justamente. E, assim, a gente tem que entender que nós precisamos estar perto do nosso público, gerar engajamento real, verdadeiro, né? Por exemplo, eu falo de você aqui porque nós estamos no ambiente, né? Mas o Easy Bar eu sei que tem qualidade no que faz, tem sabor, tem gastronomia, né? Quando morava aqui em Jataí, eu vinha sempre que eu estou aqui em Jataí, né? Frequento, né? Tem boa música. Pressa de ir embora. Hoje não, inclusive estou cantando a janta aqui já. Já estou cantando a janta aqui. Aquele menino tá ali no backstage, come demais. Cuidado com ele. Vamos ter que pedir 2, pelo tamanho da barriga, dá pra ver lá que é bom de garfo. Mas enfim, é isso, é gerar lembrança, né? Gerar conteúdo, gerar proximidade, valor. Valor, exatamente. Valor, né? Ô Zé, e falando aqui, né, dos 4 P's do marketing de Kotler, eu vi lá que você acrescentaria um 5º P,
né, que tem o produto, o preço, a praça e a promoção. E se tivesse um quinto P, seria a paixão. Paixão. Talvez eu traduziria hoje para o momento como pessoas também, né? Paixão é aquilo que move você, né? É o que mas faz... cabe totalmente. 5, 6... talvez eu transformaria essa paixão pelo que você faz e proximidade, né? com a pessoa, né? Com quem compra. Mas se a gente for falar de 4P aqui, a gente vai falar do abecedário completo, né? E aí já tem uma nova levada de pensadores aí, né? Que fala que o quinto P é pessoas. Acho que é John McCarthy. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas McCarthy, esse é esse nome dele. Fala que é justamente isso, essa questão, né? Pessoas, entender de pessoas. E eu até tenho aqui nas minhas anotações que outros já falam que é propósito, performance digital. Olha, aí vai chegar nos 20 P's aí. Posicionamento. Uau! Presença e aí volta para pessoas. Aí Kotler vai lá no atração, né? 5 A's. Atração, aceitação, apropriação, ativação e apoio, né? Aí tem os 5 B's. Quais são? Que é o brand, marca, backbone, estrutura, benchmark, que é referência network, né? Buzz, que é o burburinho, né, com as redes sociais. Uau. E o behavior, né, que é o comportamento. Então, assim, vai para um monte de situações. Mas é isso. Nós temos que estar conectados. Mas o paixão é o que move. É o slogan até da Fiat, né? Paixão é o que move. É a vontade. Não tem jeito, né? E aí vai voltar naquilo que a gente já tinha falado. Máquinas não se apaixonam, pessoas se apaixonam. Uau! E vai voltar naquilo que a gente falou, que é acender a chama. Justamente. Que é fazer as pessoas se apaixonarem por aquilo que ela faz. Porque se ela é apaixonada, ela vai entregar aquele... Total. O fazendo pim. E o Silvio Santos? Cara, eu sou apaixonado pela figura Silvio Santos. Não só pelo apresentador, mas por tudo com que ele foi. Porque ele é um cara que começou do zero, né? E as oportunidades foram aparecendo na vida dele, ele foi fazendo acontecer, né? Foi pegando as oportunidades para ele. Eu já li livro de Silvio Santos, já assisti a série dele na Star Plus, já vi o filme dele, tem recortes de entrevista, já escrevi uma carta para o Silvio Santos e não tive coragem de mandar quando era criança. Enfim, acredito. Cara, então assim, eu particularmente, 2 caras que eu admiro muito, Silvio Santos, como comunicador, tá? E Celso Portiolli. Inclusive, durante a pandemia, alguns aplicativos surgiram. Tinha um aplicativo que era só por conversa de voz. As pessoas faziam conversas ali. E aí o Twitter fez uma atualização e colocava salas de bate-papo. E o Celso Portiolli fez uma sala de bate-papo. E eu levantei a mãozinha e ele me deu a oportunidade de falar. Aí eu conversei com ele, elogiei e tal. E ele me deu um elogio de volta. Falou, cara, você tem uma voz muito bonita e tal, etc. Cara, eu zerei a vida ali, né? Foi um momento maravilhoso da minha vida. Mas sobre Silvio Santos, eu admiro o grande Midas que ele foi. Tudo que ele colocou à mão, ele fez acontecer. E quando ele precisou desfazer de algo, ele colocou o nome dele em primeiro lugar. Eu tenho credibilidade. Estou colocando aqui que foi o momento do banco e etc. Mas quando a gente fala assim de Midas, né, Zé, assim, fica parecendo que às vezes foi fácil. Não foi fácil. Não foi, né, assim, é um homem ali de... Mas ele tinha visão para enxergar oportunidades onde outros não viam. E uma das coisas do Silvio Santos que ele pregava era estar cercado de pessoas eficientes, muito mais eficientes do que ele. Então, se ele tinha uma demanda de financeiro, ele contratava o melhor para estar com ele. E isso é grande, porque ele tinha humildade para aprender. Mas o grande ponto, né, que nós como empreendedores, assim, essa visão ela é muito desafiadora, porque a gente tem a visão, mas não tem a certeza. Então, assim, o risco ele sempre está ali andando lado a lado e muitas vezes, né, até o livro do Rick Chester lá é pegar a visão, né? E muitas vezes, eu acho que na grande maioria das vezes, dentro do mundo como um todo, as pessoas têm a visão, mas não têm a ação, né?
E foi o que o Silvio Santos fez ali. Mas e o Celso Portiolli, por que ele é uma referência ali para você? O que ele... Porque Eu não acompanho tanto assim. eu vejo ele como um cara multifacetado. Então, todos os lugares que ele passou ali dentro do SBT, ele conseguiu desenvolver bem o trabalho dele, né? E ele veio do rádio, E aonde ele está hoje? Ele continua no SBT, ele tem um programa no SBT, ele tem uma rede de emissoras de rádio também. Só... E ele veio de baixo, né? Ele veio de uma cidade pequena, mandou uma carta para o Silvio dando uma sugestão de uma mudança de um quadro e fez um vídeo e mandou para o Silvio assistiu e contratou ele. Então isso foi... Aí, ó, se você tivesse mandado... Talvez, né? Talvez. E, enfim, ele é um cara que eu admiro porque ele conseguiu vencer na vida e ter uma conexão próxima, assim, com o público, né? Legal. Então acho que talvez até pela semelhança com o Silvio Santos também, assim. Ô Zé, conta pra gente aí, ó, a gente falando aqui do ponto de inflexão, você já leu lá o livro do Flávio Augusto? Não Vale a pena, é bem interessante, né? Mas assim, eu trouxe aqui esse quadro novo aqui pro podcast, né? Que o ponto de inflexão, ele seria ali um momento que você teve alguma transformação ali, onde a sua vida deu uma guinada. Você tem algum momento nesse aí que, cara, eu tava indo por ali, de repente aconteceu algo e foi pra lá? Foram 2 momentos. O primeiro foi quando eu quase perdi tudo, né? Eu cheguei a me enrolar assim financeiramente, porque eu estudei propaganda, eu estudei gestão financeira, né? Então foi um momento em que eu me vi assim, poxa, tudo que eu construí vai por água abaixo. Mas nem nesse momento eu atrasei o salário de algum colaborador meu, de maneira alguma. Mas foi um momento em que eu parei para pensar, falei, poxa, peraí, né? O que está acontecendo? Tá acontecendo comigo, né? Eu vim do nada, não posso perder. E aí eu consegui mudar a minha maneira de agir. Uau. E busquei ajuda, né? E consegui sair mais forte. E o outro foi quando eu fiz um treinamento de relacionamento, né? Ele chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É de um livro do Dale Carnegie. E esse treinamento mudou minha vida assim 360. Uau. Né? Porque eu era um trator. Eu arrastava tudo. Eu não delegava. Mas um trator não na lida com as pessoas. Mas não, eu digo em termos de tudo. Eu tinha colaboradores, mas não confiava em ninguém. Eu estava sempre o tempo inteiro ali. Sobrecarregado, estressado, né? Depois. Justamente. E aí foi quando eu aprendi a delegar, né? A confiar mais. Não que eu não confiava nas pessoas por capacidade, não, mas eu tinha que estar sempre em cima. Hoje eu respiro mais, né? Eu entrego uma tarefa, eu acompanho, mas no final eu quero ela pronta, né? Antes não, eu acompanhava tudo, ficava em cima, então eu estava segurando o lápis de uma criança que estava aprendendo a escrever, eu não soltava o lápis. É impossível, né? Assim, às vezes se você quisesse ter um cliente, 2 talvez, você faria tudo, né? Mas se você que tem essa ambição de crescer e diversificar, a gente precisa confiar nas pessoas, né? Sim. E assim, o pessoal vai rir ali, mas eu já fui um trator, mas era pelo outro motivo ali, né? Que o pessoal fala que eu atropelava todo mundo, né? Assim, não tinha muita paciência, inteligência emocional. Mas uma coisa que me trouxe muitas... Primeiro, a consciência, sabe? Assim, eu acho que tudo que eu fiz, assim, que trouxe mais sentido pra minha vida é a questão de você ter consciência. Sabe? Mas peraí, né? Que sentimento é esse aqui? Por que eu tô assim? Antes da gente, porque eu brinco que eu era o gatinho mais rápido do Oeste ali. A hora que ele falou alguma coisa, você já era, né? Não ouvia, né? E tudo que eu pedi era 5, 10 segundos ali pra você... Mas peraí, faz sentido eu reagir dessa maneira, né? E aí, então essa consciência vai fazendo a gente mudar. E uma coisa que também que faz muito sentido é, a partir do momento que não é você que faz as coisas nem sempre vão sair do jeito que você quer. Então assim, vai dar merda. Uma hora ou outra vai dar merda. Mas eu entendo que as pessoas que estão do meu lado, os meus gestores, eles estão ali buscando o melhor para os nossos negócios, né? E aí
vem um alinhamento. Falou, cara, né, e assim, 99,99% das vezes são pequenos problemas, né? A gente não precisa ter aquele ego que tudo vai ter que sair do jeito que a gente quer, né? Então assim, cara, tá, eu não iria por esse caminho, eu iria por esse. Mas talvez, será que o caminho que você gostaria seria o melhor? Talvez o caminho que ele foi fez mais sentido, talvez era um caminho do meio. Então aí volta naquela questão que você estava falando de cultura. Então assim, poxa, qual é a cultura? Porque assim, pra mim hoje, a pior cultura, e isso já aconteceu comigo, e eu tô precisando passar por essa transformação, é não fazer nada. Então assim, com medo de o funcionário levar uma burdoada, dele levar uma chamada de atenção, ele acaba o quê? Não fazendo, né? Tem aquela historinha, eu gosto demais lá, o chefe chega lá no pit dog e o cara tá lá parado, lá assim, na barraquinha de cachorro quente. Ele falou, uai, o que você tá fazendo? Ele, nada. Uai, mas nada por quê? Ele falou, uai, quem não faz não erra, quem não erra é promovido, né? Então assim, já pensou você ter essa cultura da sua empresa? É matadora, né? Ô Zé, e o que te move todos os dias? E que legado você quer deixar aí? Eu acho que o Augusto e pra Clara. Então, o que me move, além deles, né, da minha família, minha esposa, minha mãe, enfim, de uma forma geral, é esse desejo de transformação, de poder levar uma empresa a um patamar diferente do que ela está hoje, né? Auxiliar o empresário a conseguir o resultado. Isso é o principal, né? Isso é maravilhoso. E eu quero ser lembrado por alguém que tinha essa capacidade, sabe? De transformar a vida de um empresário, de uma empresa, que ajudou várias pessoas, né? Então, assim, de colaboradores que estão no mercado hoje, porque vieram ao mercado, porque aprenderam conosco, né? Uau. Então, assim, eu já coloquei muita gente boa no mercado, ao longo desses 15 anos. O último agora saiu para montar uma agência para ele, né? Olha só. E, cara, maravilhoso, deu apoio para ele total. Falei, vai, empreende, é vontade sua, vai, entendeu? Faz sentido para você nesse momento. É aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Lógico que a gente gostaria que ele estivesse crescendo junto com a empresa, né? Então, assim, não é fácil ser empresário, não é fácil, é difícil demais, né? Até hoje eu compartilhei, não é para qualquer um. Você vai ser chamado de traíra, você vai ser injustiçado, você vai ser traído, você vai ser chamado de opressor, de capitalista, enfim, de alguém que só quer para si próprio, mas é sobre lidar com isso, né? E vai ter momento que você vai estar lá em cima, você vai estar lá embaixo, né? Montanha-russa, você vai ouvir desaforo de cliente e vai ter que chegar em casa e abraçar seu filho e sua esposa, enfim, se confortar, mas, cara, o que move é isso, essa transformação. Zé, mas você falando isso, sabe, assim, eu tenho uma questão assim, eu sempre pensei como um ponto positivo, mas eu pensando agora, eu não sei se é positivo, porque uma das coisas que me move, assim, é quando eu vejo a entrega acima do esperado do meu time, sabe, assim, tem muito prazer, assim, quando a galera vai lá, se junta e faz, e assim, isso quando é natural, quando é sem você pedir, e eu falo também, assim, que o ruim, quando acontecem as coisas ruins, às vezes, né, eu não sei se eu já acostumei, né, que assim, igual a gente falou, o impacto disso muitas vezes, antigamente para mim era devastador, sabe, se um funcionário entrasse na justiça, ou se um cliente fosse no Procon, cara, aquilo acabava com o meu dia, com minha semana, E hoje, assim, isso eu fui deixando um pouco de lado, né, mas também eu não acho que eu posso ver isso como positivo, né, assim, ele não pode acostumar com algo que talvez não seja legal, mas o ponto das pessoas, assim, quando eu vejo aquela pessoa que tá brilhando, cara, aquilo pra mim não tem... Não, isso é maravilhoso. E o que você falou assim, o rapaz saiu pra abrir a agência dele, né? É o que a gente falou ali também, que vai acontecer, né? E, cara, isso é maravilhoso ver as pessoas crescendo, né? A gente quer que elas cresçam conosco, né? Às vezes elas vão ficar maior do que a empresa, às vezes o departamento onde elas estão, né? Mas poder propiciar isso, né? Ser esse oxigênio... Nossa, é maravilhoso. Ô Zé, e o que você falaria pra você aos 18 anos ali? Acho que nessa levada aí. 7 anos atrás.
talvez para começar mais cedo, ainda... Vixe Maria, você vai começar, você sair do hospital já com o microfone na mão. Eu digo assim, talvez de não ter tido... começar mais cedo que eu falo, talvez pelo sentido de buscar mais sobre gerenciar pessoas. Eu comecei tarde, isso aí eu confesso. Eu aprendi a ter empresa na carne, sabe? Mas se eu tivesse ido mais para esse lado da gestão, né, de pessoas, talvez eu teria crescido mais. Porque lembra que eu falei que eu era um trator? Eu buscava tudo para mim, arrastava tudo. Se eu tivesse engajado mais o time, eu teria alcançado mais. Com certeza. Né? Mas assim, a mensagem maior mesmo seria essa. Cara, vai doer, vai ser difícil, mas mantém firme. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai fazer sentido. Assim, a gente tem uma frase que a gente vê muito na internet. Quantas vezes você rezou, orou ou pediu para estar no lugar que você está hoje? E às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente hoje já quer estar em outro lugar, né? E esqueceu que a gente já pediu para estar aqui aonde... Eu basicamente diria isso. Vai doer, vai ser difícil, mantenha firme, mas viva hoje. Coisas lindas virão. Justamente. Uau. Mas eu acho que é tudo uma construção, né, Zé? Assim, eu já falei também várias vezes que eu casei com 30 anos e tudo mais, e a gente gostaria que... Cara, é tão bom, então poderia ter sido antes, mas a gente não dava pronto. Né? E você, trabalhando no rádio, trabalhando no mercado, estudando, como que você ia ainda sobrar tempo para estudar sobre pessoas? Né? Então, assim, é um desafio maravilhoso. Ô Zé, conta pra gente aí agora a lição mais importante aprendida com seus pais. Eu acho que cuidar da sua credibilidade. Uau. Tá? Meu pai falava muito isso. Você é filho de pobre. Então só tem duas coisas. O seu nome e a sua credibilidade. Então, faça amigos. Meu pai falava muito isso. Com amizade você vai conseguir chegar em lugares que você nunca chegou. Mas na humildade dele, né? Era o network. Olha só. Né? Então, assim, ele falava isso pra mim desde criança, né? Olha, pobre só tem que ter duas coisas, amizade e dinheiro. Amizade e credibilidade, nome, né? Nome limpo, isso na humildade dele, né? E é a pura verdade. Você tendo um nome limpo e tendo network, você entra em qualquer lugar. Você junta com o rei. E sua mãe hoje está lá em Rio Verde? Minha mãe continua em Rio Verde, ela é uma jovem, né? Ela tem 60 anos, foi cabeleireira por 30 na vida dela, não quis mais trabalhar depois do falecimento do meu pai, e hoje tá curtindo a aposentadoria dela, tá tranquila, né? Sozinha? Mora sozinha. Curte os netos? Ela tem 3 netos, né? Meu irmão foi pai muito jovem, com 19 anos, então o filho dele já tem 15 já. Olha só, então, ele tá caminhando para 15. Já. É amigo de balada dele agora. e os dois mais novos, né, que é a Augusta e a Clara. Inclusive eles estão lá hoje com ela, passeando lá. E minha mãe é uma pessoa de uma sabedoria muito grande, apesar de não ter tido estudo, né? Ela tem muitas coisas que ela me orientou na vida, deu muito certo. E é isso. Mas a escola da vida, ela é maravilhosa, né? É uma pena que, assim, não dá pra gente saber aonde que a gente vai chegar, né? Porque, assim, os valores que tinham antigamente, né? Que nossos pais nos passaram, a vivência que nós tivemos, né? Ali nos anos 80 e 90, hoje mudou tudo, né? Hoje o valor musical, o que as crianças consomem, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Do que os meninos estão... A gente foi criado muito com horário, né? Porque isso se chama limites. Nós tínhamos limites. Você, por exemplo, assistia TV, a menos que tivesse uma TV a cabo, e olha lá, desenho era só de manhã, né? Ou, às vezes, só no final da tarde. E hoje não, nossos filhos, eles não sabem o que é isso. A não ser que a mão. Então, assim, isso vem... Nós temos que guardar um pouco desses hábitos, porque nós estamos criando uma sociedade sem limites. Quero tudo, quero agora. A qualquer hora. A qualquer momento. E é o que você falou do imediatismo, né?
Então, se eu quero ver desenho, eu tenho, eu quero comer, eu vou atrás. Justamente. Food, qualquer coisa, né? Pai, você sabe que eu tenho medo do mundo que nossos filhos vão... Tem coisas maravilhosas acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sou muito saudosista. Nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, e a gente tem que cuidar disso aí, né? Eu acho que não tem como você privar uma criança de tela. Não tem como, até porque você entra no carro, tem uma tela gigante ali, né? Mas tem como você dosar isso, né? Direciona. E não perder a essência da infância, que é o brincar, brinquedos, né? Você viu o Antônio aí, né? Tivemos que parar o podcast pra molecada gritando ali. Isso é importante, isso é viver, isso é importante demais, né? E isso está sendo esquecido. Mas nós temos que cuidar disso. Ô Zé, aqui a gente tem um momento Marília Gabriel. Boa. Eu vou falar aqui uma palavra e você vambora. truca. Um sonho. Ter uma emissora de rádio. Cara, eu gosto. Tenho vontade. Eu acho que o rádio vai estar lá para noticiar a morte da internet. Isso é uma frase do Ratinho. É mesmo? Rapaz, é poderosa, hein? Forte. Tá mais forte que a mãe de Ná lá. Mas é difícil? É licitação? Dificílimo, difícil. A não ser que você conseguir uma emissora do zero, é muito complexo. Muito complexo. Aí tem que comprar alguma que já tá operando. Isso. Um dia a gente chega lá. Que legal. O rádio digital o rádio digital é até um dos meus projetos. Ter uma emissora digital, né? Isso acontece nos primeiros mundos, né? Nos países de primeiro mundo, melhor dizendo. Mas ainda, aqui, para mim, ainda seria ter uma estação de rádio mesmo. Tradicional. Meu sogro, ele era aquele rádio amador, né? Sim. Ele tinha antena na casa dele, conversava com o mundo inteiro. Eu fui escoteiro, meu filho é escoteiro, e no escotismo tem um desafio que é você se comunicar com as emissoras, não, com as estações, né? Não sei como que fala ali, com as estações de determinados países, pegar o código e aí você cada país, no radioamadorismo, cada país tem um código. É fantástico, é fantástico. Bem legal. Um medo. Cara, fracassar ou estagnar. Tem que ficar em movimento, né? Eu não consigo ficar parado. Eu gosto muito de estar sempre buscando uma coisa nova, de estar trazendo algo diferente. Eu tenho muito medo disso, de estagnar, de ser ultrapassado. Isso é meu, não dou conta. Uma crença, talvez? Talvez valha a pena trabalhar também isso aí, né? Porque... Buscar. Um filme. Sem Limites. Já assistiu? É o da droga lá, né? Acho massa demais aquele filme. Ali mostra a capacidade, não pela questão da droga, mas a capacidade do cérebro humano de ir adiante, de buscar, de fazer, entendeu? Isso é massa. Um livro de cabeceira. Pode parecer bobeira, mas foi o segundo livro que eu li na minha vida. O Alquimista. Eu vi lá no seu Instagram. O primeiro livro que eu li, minha mãe me deu um livro para eu ler, chamava O Pai de Todos, de Ganymede José. Contava a história de uma criança que tinha uma irmã deficiente e que perdeu o pai e foi para a roça trabalhar como boia fria para sustentar a família. Uau, eu não conheço. E é um livro, assim, pouco difundido, e ali contava as dificuldades que ele tinha de trabalhar como pau de arara e sustentar uma família, né, no cafezal. Então esse livro marcou minha vida, mas o que eu tenho como referência... O Alquimista é Paulo Coelho. Paulo Coelho. Tem muito hater, né, com relação a ele, mas o Alquimista está entre o top 10 de livros mais vendidos do mundo, é um brasileiro. Mas ele fala sobre a lenda pessoal, sobre você buscar a realização pessoal. E que você tem que passar por algumas situações para chegar na realização. E muitas vezes a realização tá do seu lado, só que você não consegue enxergar. Entendeu? Eu li, assim, eu tinha... Não é que eu sou hater do Paulo Coelho, mas assim, eu só não gostava, né? E assim, gostar sem conhecer é muito... Fácil, né? Superficial. E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago e eu li... É porque tinha o nome em inglês, em espanhol, não sei, mas era o Mago. O Mago. Eu acho que não é o... Acho que são livros diferentes, mas... Mas ele fez o Caminho de Santiago
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, exatamente. Tem vários livros. Mas assim, eu só li essa obra dele. E é uma obra que não tem visão política igual a dele, longe disso, mas esse livro em si, inclusive é um livro que já tentou ser roteirizado para filme e nunca consegue. Né? Uau, Mas é um vou livro ler. fácil. Depois, da hora que eu Cara, for lá conversar de uma Vou te vez, entregar um exemplar na hora. a gente vai falar. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, quem seria? Viva! Não? Cara, viva, eu teria muita vontade, né, hoje, de jantar com o Nizam Guanais. Aí eu vi lá no seu Instagram. Cara, eu sou fã dele. Não compartilho a visão política dele, mas a última pérola que eu li dele, frase dele é: use a sua impopularidade para fazer o que o país precisa. Forte essa frase. E ele tá com quantos anos? Mas ele é bem velho já? Não. Ele já deve ter uns mais de 60, acredito. Ah, não, tá jovem ainda. Sabe que Nizam Guanais foi o cara que mudou a política no Brasil, né? O marketing político no Brasil, né? Até 94, as campanhas eram feitas numa bancada, o político aparecia e pronto. Ele criou o programa político. Ele fez o Fernando Henrique Cardoso, o primeiro programa. E ele tá nativo ainda? Não, ele não faz mais marketing político. Ele e o Duda Mendonça. Ô Zé, mudando aqui, não sei se eu vou polemizar aqui um pouco, mas o que você achou da estratégia ali do Pablo Marçal dentro da campanha dele? Eu acredito, isso é questão minha, que ele quis mostrar sua força e saiu do jogo. Ele quis falar que tava assim, que ele tinha poder para jogar e... Vou lá e tal, te mostro, vem cá, tô aqui. É dele isso, Primeira né? divisão. Primeira divisão, eu saio a hora que eu quiser. E saiu, pela tangente. Mas ele, assim, eu não concordo, assim, com a estratégia, mas ela foi eficaz, né? Vamos assim dizer que sair da onde ele saiu também, né? E chegar onde ele chegou, que foi ali na beiradinha, né? Na beira linda mesmo. José, a gente tá chegando aqui ao final aí do nosso bate-papo, queria te agradecer mais uma vez, foi muito bacana. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. Claro. Eu acredito assim, que nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças e é importante a gente estar antenado para essas mudanças, né? Adequar essas mudanças, encontrar um caminho diferente para seguir. Pode parecer impossível, mas ainda existe. E fazer a diferença, né? E para aqueles que estão ali tentando entrar no meio, né? Procure não ser o mais criativo da sala, mas tente ser o mais confiável, que acho que é o foco do sucesso. Uau. Né? Então, é isso que eu acredito, mas nunca se esqueça da ética também, que é primordial para tudo, né? E se precisarem de alguém para gestão de marca, para gestão da sua empresa na parte de publicidade, é só apertar o play. É isso aí. E eu gostaria de encerrar aqui com uma metáfora que eu vi lá no seu Instagram. É uma pequena história e depois com uma frase também aí que me identifiquei muito. Assim, eu não te conheço pessoalmente, assim, de convivência, né? Mas pelas postagens, querendo ou não, a gente consegue ver ali a linha, né, o que a pessoa se identifica e tudo mais, e gostei muito do que eu vi lá, né? Então, a história é a seguinte: um barco navega para o leste e outro para o oeste. Ambos são levados pelo mesmo vento. É a posição das velas e não a ventania que nos dá o rumo. Como ventos no mar, assim é o destino. E quando viajamos pela vida, é a posição da alma que decide o rumo. Não a calmaria e nem a rivalidade. Do Carlos Wizard? Carlos Martins. Poderoso. E a frase é: você pode esperar por boas oportunidades, mas você também pode criá-las. Obrigado, Zé.